E aí, galera, estamos de volta aqui, continuando aí nossa, nosso curso, muito assunto interessante, estamos animados. É, E é isso, né? A gente primeiro deu uma passada geral ali, falou um pouco da nossa história, um pouco da trajetória, assim, com os equipamentos, muitas perguntas, mas agora a gente vai começar a entrar mais detalhadamente, assim, né? Primeiramente tem essa parte do home studio, né? Que a gente fala, o que que é um home studio, assim, né? Se é um... Hoje em dia, cada vez mais para mim é o computador, assim, tem um fone que eu estou acostumado, que eu costumo, já escutei muita música nele, assim, mais ou menos como soa. Óbvio que no exato momento não estou aqui nem com as minhas caixas de som montadas, mas eu gosto de ter uma referência também, os monitores que eu gosto. Mas ao longo da vida já tive muitos monitores diferentes, muitas caixas de som diferentes. Eu acho que o essencial, que eu sempre digo, é você se acostumar com o som, né? Escutar as músicas que você gosta com esse som, ter esse parâmetro, né? Porque acho que é importante frisar que o som ele não tem uma medida exata. Não existe assim a sala mais precisa com a caixa mais precisa, assim. E o som ele tem uma flexibilidade que, se você souber navegar entre essas sutilezas, você consegue ter um resultado bom, às vezes sem precisar de um equipamento caríssimo, assim. Tem até uma referência, não sei, tem um cara que eu gosto muito, chamado Victor Rice. Ele é Ou ele é inglês, não, ele é americano, da cidade de Nova York, mas ele já mora em São Paulo há alguns anos. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, E, pô, ele também, assim, é um mestre do dub, tipo, trabalhou com muita gente. Eu posso até colocar um vídeo aqui. E ele sempre usava uma caixa de som durante anos, eu não sei se ele ainda usa, mas era uma gradiente, assim, um som de casa, assim, que ele se acostumou Mas esse cara aí, hoje em dia ele mora no centro de São Paulo, trabalha com grandes nomes, assim, e fala dessa cultura que é a cultura do dub, né? Que se você pensar assim, a música eletrônica mesmo, ela nasceu aí, no dub, né? Na galera com mesa de som, efeito, sends, essa técnica de pilotagem, assim, foi a primeiro momento, assim, da música eletrônica popular, né? Sem a parte eletroacústica, a parte mais de academia. é isso que eu ia falar, depois da eletroacústica, né? Que é o primeiro contato mesmo. Foi a cultura do dub, assim, né? E o dub tinha uma coisa muito genial que é essa coisa meio inventiva, né? Essa coisa de inventar mesmo com o recurso que tem. A galera na Jamaica, assim, teve uma exposição recentemente no centro de São Paulo, assim, que trouxe vários equipamentos que a galera construía na Jamaica e, e eles ainda tinham uma jogada maneira que era eles construíam os próprios sistemas de som, né? Então eles mixavam a música para o sistema de som que eles iam tocar de noite, né? E isso cria essas mixagens meio, às vezes meio estranhas no dub, mas quando você escuta num paredão, você fala, opa, agora eu entendi, assim. Vale a pena lembrar aí que o Bruno, no Rio de Janeiro, é um dos nossos mestres do sistema de som aí. Ele que Não, monta ele que monta as caixas, montava, né, as caixas da Nuvem, que é um coletivo que fazia umas festas de bike
e todas com sons autônomos, né? A galera também levava umas caixas, né, Bruno? Era uma coisa bem Falando ali, tem destemperada. um circular som sistema, um mico-leão, vai Sim, aí agora tá rolando o Nico Leão Sound System. mas só para atinar aqui, ó, você está vendo, o cara tem a mesa, ele tem alguns botões que mandam sinais prefeitos e esses faders, esses compridos, cada um tem um canal da música e ele libera esses canais como fosse um instrumento, né? Essa coisa da mixagem, assim, eu acho genial, assim. E recentemente morreu o Lee Perry, né? Que foi um dos inventores do dub, né? Lee Scratch Perry, um gênio, né? Pô, Você eu vê aqui galera como eles estavam trabalhando ali desde os anos 60, né? eu assisti show dele no Circo Voador. Foi muito Genial. bom. O Perry é mestre Isso, total. ó, 73 ele construiu o próprio estúdio chamado The Black Ark. Sim. Aqui. Eu quero achar um vídeo dele. Estúdio. Tinha que ter já preparado um. Aqui, esse vídeo é sensacional. Ele tá ali gravando a galera. Feeling fresh, feeling good, feeling that's the way my heart said today. Feeling ready, rock high. Junior Mervyn, Upsetters and the Heptones all rehearse here. A galera gravava com fita, né? Scratch's real name Essa is Lee fita, Perry. acho que He já regards all the segurava uns greats, 4 including canais, Bob Marley. Even Paul ou McCartney is 2, eu coming here acho, from England nessa época. because Scratch has a sound and a rhythm of his own. Eu acho que era 4 canais nessa época. Because Era. when Scratch begins a session, first he balances drum and bass for the basic rhythm. Já falando que ele mixava ali o baixo e a bateria. Ghetto music, always drum and bass. Ele, nessa época, ele já lupeava coisa, né? E fazia os overdubs, né? Que é a gravação em cima de gravação. Eu acho que teve um gesto revolucionário aí que foi trazer a figura desse cara, o engenheiro de som, como uma figura musical dentro de um conjunto, da produção, assim. Foi um gesto Sim, natural, assim, que ele tá com a banda, tem os músicos, mas não é só sobre o som da banda, né? É sobre a mixagem, o efeito, o que tira, o que coloca, só botar o groove. Tinha essa coisa é, do rhythm também, que era a galera fazer o instrumental para depois os MCs fazerem canções em cima, né? Então, várias bases. sim. Aí o pessoal pegava a tape, a gravação disso e ficava, opa, vou escutar só essa bateria. Ah, não, vou botar só o baixo junto. Agora eu vou tirar aqui, vou colocar. A gente viu isso um pouquinho ali fazendo o Victor Rice, um dub ali em São Paulo recentemente. Mas tudo isso começou aqui de uma forma muito, acho que natural, intuitiva, porque é um barato. Se você tem uma mesa de som ali, tem vários canais vindo e poder brincar com essa sutileza, assim. Claro. E trouxe, na verdade, esse movimento ele trouxe para frente um trabalho que sempre foi invisível, né? Que é o do produtor musical. É o trabalho mais importante, que é o que faz a música ficar, né? Ter a estética, né? Que ela tem. É o produtor musical e as pessoas, né?
estão ali mais focadas no artista, né? Que, claro, tem a sua importância, mas o Que também produtor muitas musical vezes eles se cruzam, né? Tem produtores musicais que é, resolvem se posicionar como artistas e sim, tem vários, Quincy Jones, o Lee Perry, enfim, artistas depois que Phil é, Spector, são vários produtores musicais muito proeminentes. Assim, acho que Quincy Jones é o maior exemplo de todos, né? Em termos assim mainstream da coisa. tem uns vídeos do Quincy Jones com Michael Jackson no estúdio, né? E com grandes nomes, né? Não sei se eu vou. Pois é. é, E aí, cara, Mas tem uma a, história, né? Tem um caminho, né? Assim, é muito importante, assim, meio que mencionar que o dub foi o start, né? Essa cultura negra jamaicana de para resistência música eletrônica, com certeza. e foi trazendo essa figura, né? Porque essa figura, ela talvez era um empresário antes, né? E essa figura de cientista de som, uma vez eu li uma coisa que eu achei interessantíssima, falando que, assim, quando você vai escutar um dub, você não está vendo a banda ali, você está indo para o seu inconsciente, assim, você está indo para dentro da cabeça do dub selector lá. Então, Uhum. assim, é como que a música eletrônica, ela foi abrindo esse lugar que não é mais o lugar do artista como foco, né? Mas a imaginação, né? A imaginação do som, a imaginação desse lugar, todo mundo vai para um outro espaço, que é esse espaço de imaginação, onde a gente está sentindo os efeitos, escutando as nuances, junto, porque sei lá, você vai ver um show do Lee Scratch Perry, ele não estava necessariamente ali cantando junto com o público, ele estava ali de olho fechado com fone de ouvido, que isso é muito lindo, assim, sabe? Que eu acho que foi uma coisa que depois foi desenvolvendo dentro dessa lógica, né? Da lógica de um mundo imaginário, que não é necessariamente só sobre o instrumentista que está ali executando um instrumento ou cantando, que também é maravilhoso, mas é importante frisar essa qualidade da música eletrônica, né? De inventar mundos, assim, de inventar, de navegar nesse inconsciente coletivo, né? De a gente mergulhar num universo, né? E isso é Total. feito através de técnicas, né? E uma delas era essa manipulação de mesas e aparelhos, assim, e, e ela foi sendo desenvolvida, né? E muitas vezes, ainda experimentalmente, ainda né? Mas sempre com essa pergunta, o que que é tocar uma música eletrônica ao vivo, né? O que que é como é que é isso, né? É dar um play numa CDJ, é ter uma máquina, é estar conectado com som, como um artista também se posiciona no palco ou no estúdio, né? Como esse processo se dá, né? Eu acho que isso é muito individual, né? Porque ah, você pode estar tocando com um ou quatro CDJs e estar tocando ali no palco a tua música, seja ela eletrônica ou não, né? Mas você pode tocar diversas coisas. Ah, aquele rapaz que tocou com a gente em São Paulo, o Jax, o francês, ele não usa o computador, ele não usa o Ableton, ele só usa Verdade. pedais e brinquedos, coisas que ele chega na cidade para tocar
E aí ele pede para pessoas levarem instrumentos de brinquedo para ele fazer a performance dele, né? Então, assim, você vai lá ver, é o quê? É música eletrônica, mas não tem nada eletrônico ali. Não tem um sintetizador, não tem uma drum machine, não tem nada disso. A estrutura que ele montou, o arranjo, se tornou eletrônico, né? Porque ele usa uma coisa que tem o recurso da modernidade é o pedal de loop, né? Isso aí ele tem lá uma máquina que faz um loop da coisa. Ó, isso aí é o mais clássico de todos. Eu acho muito legal, porque já é uma lógica do som eletrônico, né? Com tipo de ritmo, como é a dinâmica, assim, mas feito com elementos analógicos de gravação. Realmente, esse cara é muito bacana o trabalho dele, eu acho bem massa, assim, eu populei aqui, né, perdi o... Vamos deixar aqui o comecinho, olha. Ele tem essa loop machine que ele vai gravando coisas. Tem um tempo, né, de evolução dele, né? Ele tem um cabelo, né, que é careca em cima e cabeludo em volta, né? Uma vanguarda, assim. É quase que, tipo, antes dele ficar careca, ele já lançou Ele esse... já Você conhece esses controladores dele, Bruno? Boa pergunta. Tem um ali que eu identifiquei, aqui é um Ah, Korg. então é um Korg, é um... Esse no central, realmente, eu acho que é uma coisa meio customizada, assim. Sim, foi o que eu pensei também. Mas é muito genial, assim, os tipos de timbre, né? A gente mencionou essa coisa de gravar coisas cotidianas, ele tá ali pegando uma caneta, e como isso cria uma textura rica de frequências, né? Sabe, tipo, Total. E ele vai pirando. não abre tão live aí, né? Para bloquear, será que é tudo na máquina? Tá tudo na máquina. Aí tá carimbando aí. A gente tocou, teve um show da Elsa e ele Essa sagada, tocou né? De convidar as pessoas para levarem objetos para ele se ampliar no show, né? Então, também isso. uma outra coisa de interação com o público, né? Que também tem um muito legal, um poder, assim. Aquilo ali é um sensor, né, que tem ligado a uma caneta dessa Posca, que provavelmente ela deve ter uma bilha lá dentro. E a ideia do clipe é muito bem sacada, né? Você vê, são elementos simples, né? Que vai adicionando camadas
Mas ele coloca ali uns efeitos. Esse controlador aí que você falou que é um É o customizado. looper. Isso é o looper. Agora é um Electro-Harmonix. É um looper que ele tem um mixer assim que dá para mudar o volume de cada camada. É uma máquina bem legal. Entendi. O looper que eu mais vejo o pessoal usando é aquele da Boss, né? Eu acho que É que esse é é. mais da galera do. Ele é menorzinho, assim, é mais da galera que trabalha em mesa, né? Uhum. Porque esses outros da Boys a galera usa mais de pedal, né? Para instrumentista, assim. É. Mas esse do meio ali eu fico na dúvida se tá controlando o computador ou se é uma coisa customizada, assim. Mas isso sim, isso a gente já está chegando nos tempos de agora, né? Eu lembrei assim, a gente estava vindo do dub e tem uma história, né? Sabe, dessas Uhum. transmissões de tecnologia, assim, né? Então, quando o dub estava ali inventando, conversando, mostrando assim uma nova forma de criar música, em vários lugares estava todo Tinha mundo uma tecnologia ali na época, tinha que uma eram as mesas de som, a fita e a criatividade para você gravar em cima de novo. Aos pouquinhos foram lançando, né, através dessa demanda de a partir do momento, né, que o Lee Perry, como é que era o nome daquele rapaz que era produtor dos Beatles também, que criou várias coisas, acho que o Reverb de Mola, não foi isso? Não foi? Acho que, boa enfim, pergunta. Mas enfim, eu acho que tem um os caminho. equipamentos, os equipamentos eles vão aparecendo ao longo do tempo de acordo com a necessidade, né, dos produtores. Tecnológicas, né? Eu acho legal, assim, É, a gente mostrou esse exemplo do Jax, é legal que ele também trabalha numa lógica que poderia ter sido feita talvez há 40 anos atrás com a ideia de loop, teve artistas que faziam isso com vinil, pessoas mais do experimental. sim. Vamos puxar uma cronologia de como que a galera fazia isso no passado. Não, é o que a gente tá fazendo É, agora. a gente começou com as mesas de som. Aí agora, logo depois vieram os primeiros samplers, né? Que É, eram quase. acho que em algum momento chegou os samples, né? Eu acho que assim, se eu fosse pensar uma cronologia assim da música eletrônica popular, assim, eu acho que do dub eu já começaria a pensar ali a disco music, assim, tipo, é, talvez um pouco antes ali, você tinha uma cultura de synth dos anos 80 que tomou, né, aquele futurismo, Euromix, assim, teve um boom, acho que nos anos 70 que foi assim um pouquinho do dub, que foi esses teclados digitais, tinha um DX7 da Yamaha, e aí depois Juno, não? começaram a aparecer umas drum machine, um pouco depois teve Juno, assim, sabe, tipo, Juno eu, já é década de 80. teve O um Juno é um teclado, né? Esse DX7 que o Bruno falou também é um outro teclado. Esses teclados eles saíam na época, então eles tinham aquele conjunto de timbres ali. Então os músicos eles trabalhavam em cima daquele conjunto de timbres. Não era tão vasto como é hoje, né? Então assim,
Tem teclados clássicos que você só consegue tirar ou no digital ou você tendo um teclado ali, tipo um Fender Rhodes. São coisas únicas que você não Eu acho que consegue. assim, se a gente for falar assim dos primórdios, eu acho que o primeiro grande sucesso internacional de música sintetizada foi o Andy Carlos. E era o Moog, né, na época, assim. Moog, lógico. Que o Moog é um grande inventor, né, que fazia esses teclados que até hoje, esses sintetizadores, o Sim, Bob Moog, assim, é um fantástico, assim, quem quiser procurar um pouco mais. E o Andy Carlos foi um artista que depois até se assumiu trans, né? Mas que ele trouxe a música de bar para os sintetizadores do Moog, assim, uma época que ninguém tinha ouvido falar em sintetizador. E aquilo era uma coisa alienígena, né? Mas aquilo foi um impacto fortíssimo, assim. Foi um hit, todo mundo adorou, assim, tinha uma ideia de futuro. E a gente vai ver um You pouquinho how aqui we o... get some of these sounds. First of all, none of them exist as a particular sound as they would on an electronic organ. There's no magic button marked trumpet or violin or drums. You have to build every sound. And to start to build these sounds, you have to start with something pretty simple. And here are the simple things we start with. There are 5 of them. The simplest one of all is something that any lab technician must have seen at one time or another. It's called a sine wave. It's very smooth, very flute-like. A little bit more complicated wave is called sawtooth. And it's called sawtooth because on an oscilloscope screen, it looks just like a sawtooth. And this one is a little richer, a little reedier, and it resembles a lot of sounds found on home electronic organs. Something in between those last two, and a very useful sound indeed, is something called triangular, and it's kind of a pointed sine wave. Está explicando cada onda sonora This one's called pulse wave. I'm just going to elétrica, show you how it swings into a thing called square wave. os princípios Up, básicos assim da down, just síntese. like a switch. If you flip a switch, you're making a pulse wave. If it's an even off, on, then it looks on an oscilloscope very symmetrical, and it's called a square wave. And if I take the time that it's on and make it different from the time that it's off, it changes quality. Listen to it. It shifts interior. It's a very useful sound. The last of which is probably the least useful, although you'd never want to be without it. It's very colorful, very coloristic. In its pure form, it sounds like surf or a steam sound. It's called white noise. I'll patch this up here, my output modules, and try and show you how with these primitive sounds, we start to get some very musical sounding things. First of all, here's a sawtooth wave that's coming out of an oscillator, going into a mixer, coming up into what's called a filter, which is going to remove parts of the sound, either the top or the bottom part, much like bass and treble controls do on your, high fidelity system. And by hitting a note on the keyboard now, I'm connected up, so I'll hear that one sound. It's very bright. If I manually turn this knob, you'll listen to the sound get considerably duller. Here it gets very dull down here. It's very bright here. Instead of doing this manually, I can do it automatically with what's called an envelope generator. It generates the envelope being this type of motion that I'm shaping the tone with. So I'll do it this way. That can be speeded up till we almost start hearing a plucked string. We turn that around and make it open up instead of closing. It does this. Which was quite a surprise when I first heard it. There's almost a trumpet-like quality or trombone quality in this range. Let's show you how one of these sounds might be laid in to a piece. Okay, we're in tune. Everything sounds like it's about right. I'll start the A track.
And you'll hear all the other components of this score, and I'll add in the solo. Cara, ótimo você mostrar isso, né? Porque a gente vai dar uma olhada mais a fundo sobre o desenho das ondas e as frequências dela, né? Como que elas se comportam na música. E esse vídeo já mostrou de cara isso. Não, é fantástico, né? O Andy Carlos é uma coisa, foi um divisor de tempos, né? Mas é muito interessante ver esse vídeo, é a primeira vez que eu vi agora com você também, que ele está mostrando uma abordagem onde a busca dele é reproduzir o som acústico através das ferramentas elétricas. Sim, Então, sim. Ele queria pegar a orquestra ele estava e ali, fazer um Moog. ele está querendo, o som do trompete, Isso. como é que eu chego num timbre próximo do trompete através desses Sim. osciladores. Outro E, cara que você podia mostrar também, mas que eu só também queria antes mostrar um pedacinho aqui do Switch on Bar, que é esse disco, ele virou um hit mundial, assim, na época, assim, acho que não sei se foi no final dos 60 ou no começo dos 70. E, e ele era exatamente isso, o bar sendo tocado foi um por Moog. máquinas. Então, então era uma música que todo mundo já conhecia através de cordas. E isso não é o vinil, né? Mas o vinil foi um hit mundial, foi um acontecimento. As pessoas, curiosamente, aceitaram, abraçaram essa ideia. Acho que não tem esse beat no vinil original, mas eu acho que assim, falando dos pioneiros aqui também, pô, apareceu aqui essa gênia, que é a Délia Derbyshire, também umas. Tem até uma dica de um filme muito bom que eu vi recentemente das pioneiras mulheres, assim, que se chama Sister with Transistors. E Bacana. misteriosamente não, porque as mulheres são gênias, né? E nunca tiveram um espaço próprio, principalmente há 50 anos atrás. Mas grande parte da vanguarda da música eletrônica eram por mulheres, porque no começo da edição do áudio, até a edição dos filmes também, era visto como um trabalho feminino, essa coisa de cortar fita, de emendar. Então, tem muitas grandes artistas, cientistas que estão sendo redescobertas agora. Now, first of all, why do you have this stuff? What do you do with this? Oh, well, this is how I make a living. I mean, I just wanted to be introduced as a composer and to start to point out how hard it was for women to be taken seriously as creators of music. This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds. This is the story of dreams enabled by technology. Using all of these, we can build up any sound we can possibly imagine. In electronics, you're dealing in energy. Então, é uma
uma puta dica aqui de um filme, quem quiser dar uma olhada, que são grandes artistas e cientistas que estavam ali explorando e criando sons para que viraram marcas sonoras, trilhas, músicas. A Suzanne Ciani, que é uma gênia, muita coisa bacana, né? Antes disso tinha até apareceu aqui que era o Theremin, né? Que é um dos primeiros instrumentos elétricos, né? Antes do Moog, antes de tudo, se a gente está voltando aqui no tempo mesmo. Antes de você dar o play, dá um pause, só para eu falar uma coisa. Claro, por favor, desculpa, eu me empolguei aqui. Não, olha só, você que está assistindo a gente agora, pega um pedaço de papel e caneta ou digita no celular essas coisas para buscar, porque é assim que você vai conseguir poder se aprofundar no assunto. Vale a pena ter um bloquinho ali e dar uma anotada. Era só isso. Mano, Não, total, assim, eu acho legal a gente dar uma mínima contextualizada, né? Eu nasci claro, numa geração, eu cresci nos 90, né? Então, eu tive pouco contato com essas informações. Eu fui descobrir assim depois de velho. Para mim, a primeira coisa que eu vi foi talvez uma fita do Rap Brasil 94, que tinha um beat ali, um Miami Bass com funk. E com o tempo eu fui descobrindo que caminho a humanidade tinha tomado até chegar lá, assim. Inicialmente total. não curtia tanto Kraftwerk, eu curtia mais um rock and roll. Sabia que assim, quando eu escutava um Pink Floyd tinha já uns osciladores, tinha uns. Eu gostava. Mas umas- você sabe quando bateu uma música eletrônica na minha cabeça, assim, que não saiu mais? Por Hum, incrível que pareça, foi com o Daft Punk. O sim, Daft Punk, o gênio, Daft Punk, aquele disco dele, Homework, de 1997. sim. Aquilo ali, cara, eu falei, nossa, isso é rock and roll eletrônico, é demais. A história E deles aí, chegar, né? é, Não, inclusive o pai dos meninos, um dos meninos, ele mora na Bahia, né? Gravava banda de samba, foi nos caminhos de estúdio que foi descobrindo que é um cara que já era de uma gravadora também, assim, Daft Punk é um capítulo à parte, assim, é um projeto genial. Mas é interessante mostrar que assim, o exercício de usar elementos elétricos como instrumento sonoro, ele é um exercício antigo, ele vem do começo do século, da criação do rádio, né? Então, o theremin é um instrumento que ele funciona um pouco numa lógica de antena e campo magnético, que de um lado ali você tem o volume, do outro lado você tem a nota, né? E aí com esses dois parâmetros a pessoa consegue tocar esse instrumento que é uma coisa quase alienígena, assim, tipo, para a época. Uma coisa muito usada em trilhas de filme, ficção científica. Fosse um violino no ar, né? e é lindo, né? É uma onda, me amarro, assim. E é isso, a tecnologia ela sempre se relacionou com a cultura, né? Então você tem aí engenheiros, cientistas desenvolvendo
novos instrumentos, novas técnicas, né? E de outro lado você tem artistas desenvolvendo isso para expressão cultural, né? Então, eu até assim fiquei me perguntando aqui, não sei quem veio primeiro, a 707 ou a 808? Boa pergunta. Que assim, a 808 assim foi assim, um fenômeno assim, né, quando foi Não, lançado. acho que a que veio primeiro não foi a 606? Boa pergunta, assim. Deixa eu ver se tem alguma história. Tem uma galera falando, né? Mas eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho assim no que eu entendo assim como você tinha um lado mais acadêmico, né? Pesquisando a música eletroacústica e pesquisando tinha uma escola francesa, uma escola alemã, alguns estúdios de rádio e TV que financiavam pesquisadores, artistas e tecnologia. E num lugar da cultura pop, você tinha ali um movimento de rock progressivo, né? Aquela coisa dos anos 60, 70. E teve um movimento muito forte que foi o movimento do krautrock, né? Que era os anos 70 alemão, né? Tinha o Can, tinha o Neu, são bandas que estavam ali no tentando ali, estava respondendo aquela cultura norte-americana, inglesa, mas tinha uma particularidade assim diferente em, em algumas coisas, né? E aí tinha o grande nome, talvez a primeira grande banda mundial eletrônica foi o Kraftwerk, né? Que ele era uma banda de rock progressivo. Sim. Eles tinham é, eles eles tinham uma banda que fazia um show com flauta. Eu queria até achar esse vídeo. Mas aí eles começaram a ter contato com aquela galera da música concreta, né? Eles tiveram contato, eles eles tiveram contato com a galera da música concreta e eu acho que tinha uma questão cultural no pós-guerra alemão que eles estavam querendo criar uma identidade que não fosse norte-americana. E tudo era Elvis. Você tinha um Elvis brasileiro, você tinha um Elvis alemão, você tinha um Elvis Carlos, que é o brasileiro, né? E aqui, ó, por exemplo, nos anos 70, o Kraftwerk estava aqui como uma banda de rock progressivo, né? Já era bem inventivo. Mas era aquele rock, assim, tipo, que a gente conhece, né? E aí, em algum momento, surge um clique e eles resolvem assumir essa identidade mais eletrônica, entender que a cultura alemã ela era meio mais pragmática, mais não sei, eles encontraram ali um sentido que eu não vou saber falar. Esse é o disco que ainda é jazz, né? E aí eles vão indo para um lugar mais experimental, com mais sintetizadores, bem mais jaca ali com os beats, até que eles viram esse main machine, né? Eles lançam essa ideia de futuro
com esse estilo super uniformizado, né? E isso aí deu, cara, foi precursor de muita coisa, né? E de vários estilos completamente diferentes, porque o Kraftwerk, esse disco influenciou uma galera do rock a fazer um rock mais, digamos, menos convencional, né? Também. E a galera do funk, né? essa música, né? Eles estão falando, tipo, We Are Robots. Então, eles estavam trazendo, assim, uma coisa completamente nova para o mundo, que era, artisticamente, essa incorporação do homem-máquina, do vocoder na voz, assim, tipo... Falando aqui, imagina você vendo isso em 78. E era um anti rockstar, né? Porque eles não eram os caras super swingados, que não sei o que lá, não. Eles eram um cara durão, que ficavam parados na frente de umas máquinas, dando um play, assim, é um rompimento cultural muito radical, assim, para a época. E eu acho que daí que veio essa potência de inventar uma nova história nos anos 80, que era completamente diferente da história dos anos 70, dos anos 60, que era mais hippie, mais do rock and roll, né? Então, isso aqui é um clássico, né? Mas é muito maneiro como tudo se cruza e isso se influencia, né? Aqui mesmo, estava colocando Kraftwerk Rock, já vi aqui o África Bambata, né? Que é, tipo, já é Nova York, assim, tipo, exatamente, e era uma... Total influência do Kraftwerk, né? Não, eles estavam sampleando no ano seguinte a mesma cultura, só que com uma cultura africana, dos afrofuturistas. Era Detroit, né? E eles já estavam sampleando aquilo, né? Pois é. Você vê como é que uma coisa vai puxando a outra, né? O Kraftwerk, que era esse movimento Kraut, que era os alemães, e agora você já... influenciou, né? E foi sampleado pela galera da África Bambata, que influenciou um pouco ali o Miami Bass e o techno de Detroit, que já foi influenciado pela cultura inglesa, porque ainda tem a parte inglesa, né? Isso é Kraftwerk, sabe? Tipo, então, como a releitura de uma experiência ali na Alemanha com uma coisa assim meio fria e dura, ela já é relida como uma coisa futurista, inventiva, do breakdance. Então, como estava efervescente essas criações, essas histórias, isso, a cultura negra americana já trazendo esse entendimento do remix, do sampler, de trazer, é genial, né? Mas com certeza, você não pode deixar de falar de Detroit Techno, né? Que, assim, antes da música eletrônica ela ser dessa forma mais limpa, né? Era Warehouse, né? Tipo, e era muito isso, era uma coisa assim das máquinas indo saindo, a 808, 007, e a galera meio que inventando forma de estar junto, né? De 90, né? Acid,
É um conjunto de... Eu já ouvi ali um 303. É interessante que com o tempo a gente vai é, assimilando esses números, né? Tipo, a Roland 303, ela meio que marcou a história com esse timbre, com esse, sabe? Tipo, Sim. e, e Ace the House. Então, como essas máquinas chegavam e a galera meio que... Bruno, Exatamente isso que eu estava falando. Eu vou mexer esses botões de uma forma bem louca e eu vou inventar uma coisa, assim, sabe? Tipo, eu acho muito legal essa coisa que talvez tenha um engenheiro erudito de um lado criando coisas e você tem um público que vai pegar isso, vai mexer até transformar isso numa forma criativa, musical, inspiradora, né? sim. weird stuff. So I was like, Ó, a TB 303. knobs in a crazy way because I like warping that sound. And I was like, all right, let me start twisting the knobs. E esse daí é o... Like jamming like É this. uma bateria eletrônica, mas também é um synth, né? Doing it. He said, Pierre, keep doing it. So I was like, okay, I'm turning the knobs. And then we thought it sounded real crazy. And then I started turning it like this. And then it's like, he's like, oh, that's it right there. That's it. The resulting tune was Acid Tracks. Our number 9, a relentless 12-minute 303 mind warp which single-handedly invented an entire new sound, Acid House. When Acid Tracks came out, they lost their minds. You know, I don't know what happened, man, with that song. You know, something just like that machine, that TV303, it triggers brain cells and stuff. It didn't really have a beginning or middle or an end. Calcólicos. It's a point of genius. This was groundbreaking DIY music being made on a shoestring budget. Now everybody could get involved. It's very cheaply done, very affordable, very street, very gritty, which is what the scene was all about. Technology was coming down in price at the time. So enfim, eles estão falando aí como a coisa foi ficando acessível, máquinas menores e como isso foi virando rua e foi virando cena e as pessoas foram pirando. Estava se inventando uma maneira de também, tanto musicalmente, mas a gente não pode deixar de falar que tem a ver também com o universo das festas, né? De como ritualizar, de como estar junto. A música eletrônica tinha esse experimento social de você colocar um beat repetitivo pela primeira vez ali, com sistemas de som que cada vez estavam mais acessíveis, e uma galera para dançar junto com som que talvez remetia os tambores ancestrais, mas com som completamente futurista, né? Então, eu acho que a cultura negra em Detroit, assim, que eu acho que estava num momento de crise, pegou isso no máximo e foi super inventivo para criar o house, o techno, o acid, e era muito efervescente essa cena lá, né? Mas é isso. Você tem que é esse baixo. A música é uma coisa interessante, né? Que um assunto ele vai sendo linkado a outro, né? E a gente acaba pensando num conteúdo e acaba passando vários conteúdos diferentes, assim, né? E sempre tem mais coisa. Eu estou falando isso para ver se a gente consegue finalizar a aula, porque eu estou cansadaço, assim, tipo, você não tem noção, eu estou caindo aqui de sono, bateu um sudoeste aqui na minha cabeça aqui, que E aí, não, de boa. Mas só para seguir um pouquinho, assim, para a gente encerrar. A gente vai fazer o corte. Nessa coisa aí. Não, é que você, porque eu falei, deu falar agora. Você vai ter que olhar isso lá. A gente precisa. Agora a gente vai cortar essa parte. A gente precisa ter um código para meio que encerrar assim, o assunto. Como é que a gente. Não,
podia fazer isso de uma forma elegante, da mesma forma que você estava falando, era só não falar que bateu um sudoeste, entendeu? Mas Entendi. falar, tipo, ah, estamos chegando no final, acho que vamos guardar para a próxima, mas Eu quase cheguei lá. Até o Sul do tirando Sudoeste. o sudoeste, voltando aqui para uma parte que tem que incluir, daquele meio, Sim. então, interessante como estava surgindo essas máquinas, essas tecnologias, e aí você tem essa 303 que cria esse timbre bem peculiar de baixo, que vai abrindo o filtro, fazendo um uau, uau, uau. Isso foi virando acid house, virando gêneros musicais acid muitos. Você tem a 303, que é essa, você tem a 707, que é uma de bateria que foi muito usada no techno, você tem a 808, que foi a que criou o Miami Bass, que era uma coisa mais do grave, muito utilizada até hoje, assim. E a 909. E a 909, que também utilizada no Techno e hip hop. Né? hip hop. Então, assim, essas máquinas iam chegando no mercado e as pessoas iam criando gêneros musicais através do que eles conseguiam extrair da experimentação desses timbres, assim. E num território muito rico. E até hoje, esses samples e essas máquinas, elas são referências para toda a cultura musical. As pessoas têm uma Eu reverência. utilizo muito. Uma E reverência. no Ableton vem nativo, né? Hoje em dia, todas essas baterias clássicas que a gente está falando aqui, quando a gente entrar na aula de como você vai conhecer as drum machines, você vai ver que já tem todas essas baterias já sampleadas no Ableton, né? Claro, mas é muito interessante, é muito importante saber dessa história, né? Porque se eu estou procurando Claro. um timbre de bumbo, eu vou falar, tem um 808 aqui no Ableton, legal, mais um. Mas se eu sei o que isso significa culturalmente no mundo, eu olho para aquele sample com um outro respeito, com uma outra abordagem de entender que isso tem um significado histórico potente, né? E que isso vai ser respeitado, precisa ser respeitado Sim, e utilizado de com uma certeza. maneira e que vai significar, se a pessoa escuta um bumbo de 808 na pista, você vai ver que aquilo conta uma história, né? Aquilo, as pessoas, opa, peraí, eu conheço isso aí, sabe? E tem a ver como a gente faz cultura no mundo, né? Que é através dessa experiência que passa pelo tempo e cria esse poder de significado, assim, sabe? Tipo, ao longo das décadas. Mas é isso, em breve a gente volta aqui mais para um pouco mais dessa abordagem geral ali. Eu acho que para a gente contextualizar a história até os tempos de hoje, tem mais um tempinho aí de umas referências boas. A gente está passando rápido, porque realmente é muito assunto para dar conta só nessas aulas, mas eu acho que aos pouquinhos a gente mostra um pouquinho de cada coisa. Espero que vocês estejam gostando e se inspirando aí para as produções de vocês. Maravilha? Até Tchau, breve. tchau. Até a próxima.